Fala pessoal, começando mais um programa do Ruralmente Podcast, mas como de costume, antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. E a Nutri tem um recado pra gente. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel, oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para o Maré Shopping. Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para a gente falar sobre o tema de hoje, do campus ao campo, carreira no agro, recebo aqui Gleisiane Leite, que é formada em Psicologia pelo Centro Universitário Sudoeste Paulista, é pós-graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho e está cursando MBA em Recursos Humanos. Atualmente é supervisora de recursos humanos na empresa Raiar Orgânicos. Gleisiane, seja bem-vinda ao Ruralmente. Obrigada, Sidney. Boa noite a todos. Agradecer o convite aí. Será um prazer ter esse bate-papo aqui com você. É isso aí. Antes da gente começar, quero aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Alisson, que esteve aqui com a gente, deu uma aula pra gente, né? Um abraço pro Luiz Barbieri também. Sim. E é isso aí. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite e participar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. E aproveitando, eu queria te presentear com esse licor, que é do Limoncello, um dos meus preferidos, tá? Mostrar pro pessoal que tá acompanhando a gente. Obrigada. É da Bebidas Bevibene. Bebidas Bevibene, eles produzem na fazenda mesmo, né? Licor de jabuticaba, o limoncello, esse é uma delícia. O arancello, que é o licor de laranja. Tem os licores cremosos também, que é o licor de doce de leite. Esse é muito bom, é o preferido lá de casa também, é muito bom. Acertou, porque eu adoro limão. É, maravilha. Ó, tem o cafecello também, licor de pistache. Olha, todos são muito bons. E combina com... quiser misturar ali, fazer uns drinks diferentes, ou se quiser consumir dessa maneira, é muito bom, vale muito a pena. Para você que quer adquirir um desses licores aqui, ou quiser presentear alguém, né? Porque você vê que é um presente, né? Vem embaladinho com fita, né? Sim, com certeza, muito bonito. É isso aí. Entra em contato pelo 14 99864 0744. Eu vou repetir, 14 99864 0744 e faça a sua encomenda. Vale muito a pena.
Bebidas Bevibene, licores finos de Avaré, produzido pela senhora Mônica e pelo professor Quágio, lá na Fazenda Conquista. É vizinho nosso ali da Arraiar, da Jangada, tá pertinho ali. Pertinho da gente. É isso aí. Obrigado pelo presente. Bom, Gleisiane, pra gente começar o programa então, conta um pouco da sua história de vida e carreira. Você é de Avaré, conta um pouco pra gente. Claro. Bom, eu tenho 28 anos, sou nascida em Avaré. Meus pais, eles são nordestinos. Meu pai e minha mãe, eles nasceram em Pernambuco, ali no interiorzinho mesmo, uma cidadezinha pequena. Meu pai veio primeiro para cá, né? Minha mãe também veio muito nova, ali com 21 anos. Então, assim como a maioria dos nordestinos, né, vieram para São Paulo a trabalho, em busca de oportunidade de emprego, né? E desde então se alocaram aqui em Avaré mesmo, né? Eu tenho um irmão também, né? Meu irmão, ele tem 25 anos. Inclusive, parabéns, porque ele acabou de fazer aniversário. Opa, parabéns. Como é que é o nome dele? Alan. Alan, feliz aniversário, cara. Deus abençoe. Tudo de bom. Sim. Como você disse, eu sou formada em psicologia, pós-graduada, né, em psicologia organizacional do trabalho, faço a MBA em recursos humanos. Me formei em 2019, né? Já trabalhei em diversos lugares aqui em Avaré. Não parece, mas trabalhei no Banco do Brasil. Já tive uma trajetória ali no banco. Então, eu sempre trabalhei na área da comunicação. Sempre trabalhei com pessoas. Sempre fui voltado para essa área. E desde pequena, eu sabia que eu gostaria de atuar na área de humanas. Meu forte nunca foi exatas. Eu nunca fui muito bem com números, né? Então, eu sempre tinha uma dificuldade muito grande com a parte de exatas. Gostava, né? Mas o lado de humanas, ele sempre falava mais alto ali no meu coração. E desde pequena, eu sempre quis fazer psicologia, né? O meu sonho sempre foi cursar psicologia, né? Só que eu tinha uma ambição um pouquinho maior. Eu queria cursar psicologia para trabalhar dentro do sistema prisional. Olha só. Né? Então, qual que era o meu objetivo ali, né? Eu gostaria de trabalhar com a ressocialização da classe dos egressos, dessa população, dessa sociedade que não é vista, né? E quando eu entrei, eu fui taxada, mas como assim? Você é louca, você quer trabalhar com isso, né? Todo mundo, você tem que ir pra clínica, você tem que atender as pessoas, né? E eu nunca gostei de clínica. Nunca foi o meu forte. Eu gosto desse contato com várias pessoas e eu sentir que você tá numa sala ali com uma pessoa só, conversando 1 hora, assim, não que seja ruim, mas eu sei que eu poderia contribuir muito mais se eu pudesse atingir mais pessoas, né? Dentro, por exemplo, de uma instituição. Não deu certo, né, de trabalhar na área de egressos, mas eu fiz estágio com a ressocialização. Então, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de quase 2 anos com a ressocialização do egresso. Então, o que acontece? Quando ele sai do sistema prisional. Então, quando ele sai do sistema prisional, ele precisa prestar contas para a justiça de alguma forma, seja por meio de um vínculo de trabalho, comprovante de endereço, cumprimento de horário. Então, ele sai ali com algumas restrições. E o meu apoio ali com eles no estágio foi fazer essa ressocialização dentro da sociedade. Então, de certa forma, eu senti que eu cumpri esse sonho meu, né? E depois disso, eu tive a oportunidade, dentro da faculdade mesmo, de trabalhar com idosos, né? Descobri uma outra paixão, né? Então, eu trabalhei um tempo ali na parte de estágio institucional com idosos, né? Como que eu caí na área da parte de recursos humanos, né? Como que eu iniciei? Eu finalizei a faculdade, finalizei ali em 2019. 2019, o que estava acontecendo? Início da pandemia. 2019, 2020, ali, o início da pandemia. Então, depois que eu concluí a faculdade, foi muito difícil se inserir no mercado de trabalho. Foi um pouco mais difícil para mim, porque eu saí da faculdade, eu acho que é um sentimento de... Eu não sei se eu tô adiantando, tá? Mas tô contando aqui Não, vamos lá, o programa é seu. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com um sentimento de o que eu vou fazer agora? Exatamente. Para onde eu vou, né? Qual caminho eu vou tomar? O que eu vou fazer?
E quando eu saí, eu não tinha nenhuma área ainda definida na qual eu gostaria de trabalhar. Uhum. Eu sabia que eu gostaria de trabalhar com pessoas, mas eu não sabia ainda o quê. Eu sabia que dentro de mim tinha uma paixão por instituição, né? Então eu busquei conhecimentos fora, né? Porque eu tinha que entender, eu tinha que me autoconhecer para eu entender o que realmente eu gostaria de fazer. Então eu fui estudar as áreas da psicologia. Então, assim, não era só clínica. A psicologia, né? É bem ampla, né? Muito, muito ampla. Hoje você tem psicologia do esporte, você tem psicologia hospitalar, você tem a psicologia organizacional. Então, ela tá ampla, né? Ela tá muito ampla. Então, tem várias áreas que você pode seguir. E eu caí de cabeça para entender um pouquinho da psicologia organizacional, né? E eu falei, olha, gostei, acho que é uma área interessante aqui. Já tinha tido a matéria, né, na faculdade, já tinha gostado da matéria. E comecei a trabalhar, precisava me manter, comecei a trabalhar em outros lugares e continuei estudando. Então, comecei a pós e continuei estudando a área da psicologia organizacional. Foi quando eu tomei a iniciativa de montar uma carta proposta. Ali eu coloquei tudo que eu poderia fazer. Parte técnica eu tinha, já estava estudando, né? Alguém ia me dar uma oportunidade naquele momento. E eu disparei nos e-mails das empresas aqui em Avaré. E uma agência de emprego, eu entrei em contato com uma agência de emprego, inclusive Carol, né? Um abraço para você, muito obrigada pela oportunidade, porque a Carol, ela é hoje a dona da Completa RH. Completa RH é uma agência de emprego e também um escritório de contabilidade. E a Carol, ela foi a pessoa que abriu as portas ali para mim, né? E ela precisava de um apoio na área de recrutamento e seleção aqui em Avaré. E eu entrei ali para ajudar nessa área de recrutamento. Foi onde eu me apaixonei, né? Onde eu me apaixonei e me aprofundei estudando muito mais sobre a parte de psicologia organizacional, né? Então, um pouquinho aí sobre como eu caí nesse mundo. Bacana. E como é que você veio parar no agro? Como é que foi? Então, quando eu entrei na Completa para ajudar a Carol ali na parte de recrutamento e seleção, era justamente no início que a Rayar Orgânicos estava iniciando o trabalho aqui em Avaré. E a Rayar, a gente fala, né? Hoje eu trabalho lá e eu tenho esse sentimento. A Rayar, ela você sabe, você conversou com a Alisson um pouquinho, ela é ambiciosa, né? A gente quer tornar o impossível possível, né? Vamos dizer assim. E é um desafio tornar hoje o orgânico, né, possível. E é um desafio que a gente está quebrando. E como que eu parei ali no agro, né? Eu comecei a fazer, eles não tinham um RH, não tinham um time para o início dos trabalhos ali na fazenda. E eles buscaram agências de emprego em Avaré que pudessem fazer o recrutamento e seleção, né? E eles fechamos ali um contrato, né? Fecharam um contrato ali com a Completa RH. E nesse momento eu estava entrando na Completa. Então eu comecei a fazer as vagas da Rayar, né? E não era uma vaga, não era duas vagas, né? A gente estava falando ali de 10 vagas, de 15 vagas. Era vagas para campo, era vaga para manejo de aves, era vagas para fábrica de ração, era vagas administrativas. Ou seja, muita coisa, né, acontecendo, porque eu vejo que eu sou vizinho de vocês lá, né? A gente tá vendo a quantidade de galpão que vocês estão construindo. Eu falei, então, imagina de gente que tem que contratar, né? Sim. Tanto ali quanto no escritório administrativo, por aí vai, né? Cada galpão daquele ali tem cerca de 20 mil aves, né? E para cada galpão, pelo menos, tem que ter no mínimo ali umas de 4 a 5 pessoas para fazer o manejo das aves, né? E quando eles iniciaram ali, eles não tinham alojado aves, claro, né? Foram se alojar depois. A gente construiu ali tudo do zero, foi construído tudo do zero. Mas se tinha essa necessidade de já ter as pessoas para treinar, né? De ter as pessoas para ensinar a parte técnica. Porque a gente está falando do orgânico. Então, a gente está falando de aves soltas, né, prezando pelo bem-estar dessas aves, né? Aves que terão tratamentos 100% fitoterápicos, né?
Então, a gente precisava de pessoas para ensinar isso, né? Tanto que você recebeu o Alisson aqui, nenhum deles nunca trabalhou com orgânico, nunca trabalhou com ovo na vida. Uhum. Eu nunca trabalhei, nunca imaginei trabalhar numa granja. Eu, Glaze, né? Nunca imaginei trabalhar numa granja. E quando eu comecei a fazer as vagas deles, foi quando eu entrei nesse mundo do agro, né? Foi quando eu coloquei o meu pezinho ali. Uhum. E pude entender um pouquinho desse mercado, né? Pude entender um pouquinho do que é o agro. Né? Então, eu aprendi muita coisa ali com eles, né? Então, eu construí muita coisa ali. Então, foi dessa forma que eu parei ali no agro. Bacana. Bom, você falou um pouco da Arraiar, né? O Alisson teve aqui, deu uma baita de uma aula pra gente aqui. Mas o pessoal que tá ouvindo a gente, se você puder falar um pouco sobre a granja, né? Igual você disse agora há pouco, né? Vocês são bem agressivos aí no crescimento, né? Então, era 200, 400 mil aves, estão indo para 2 milhões, alguma coisa assim que eu já ouvi já. E fala um pouco pro pessoal que tá ouvindo, como é que funciona. Claro, claro. A Arraiar, então, né, ela, como você disse, ela é uma granja, né? Ela é uma produtora especialista em proteína orgânica. Uhum. Então, o nosso objetivo nada mais é do que tornar o orgânico possível, tá? Então, nós começamos a nossa história pelo ovo. Hoje nós temos a produção de ovos orgânicos, que é o nosso carro forte, né? Mas o nosso objetivo é adentrar dentro do mercado. Tanto que hoje já produzimos, não aqui, mas em uma empresa terceira, o óleo de soja orgânico. Uhum. Então, nós já temos também outra proteína dentro do nosso catálogo. Uhum. Hoje, a Arraiar, ela conta com mais de 200 funcionários. Então, eu entrei ali em 2022, eram 20 funcionários. Olha só. Eram 20 pessoas. Hoje já estamos com mais de 250 pessoas ali. Com mais de 300 mil aves alojadas, né? Nossas aves, elas são soltas, livres de gaiolas, como eu expliquei um pouquinho no começo. Né? Nós prezamos pela qualidade do ovo, então, uma das principais características nossas, né? Uma da principal coisa que a gente preza é pela qualidade. Né? Então, para você ter uma ideia, a cor da gema, teve-se um estudo para atingir a cor da gema que nós gostaríamos de ter. Uhum. Então, foram feitas avaliações, foram feitas formulações de ração para que a gente buscasse ali a cor ideal que nós gostaríamos de produzir. A Arraiar, ela chegou para inovar o mercado. Né? A Arraiar foi a primeira granja de ter uma caixinha de ovo de uma cor diferente. Você vai no mercado, as caixinhas são sempre daquela corzinha de papelão. A Arraiar não, chegou com aquela caixinha amarela. Tá chamando a atenção já. Chamando a atenção. Mas o mais interessante do ovo da granja Arraiar é que é um ovo que não tem cheiro de ovo. Não tem. Então tem muita gente que não gosta de comer ovo por causa do cheiro, né? Sim. E realmente não tem cheiro de ovo. Não tem né? cheiro. Não tem cheiro. É impressionante. Exatamente. Então a gente tem essa preocupação com a qualidade. Né? Então, a gente tem uma equipe voltada para toda a parte de biosseguridade, para toda a parte de sanidade das aves que se preocupam, né, com toda essa questão, né? Então, a gente tem um time realmente que veste a camisa, né? Então, como você disse, tu mora ali perto, né, construindo um galpão e tudo mais. A Arraiar ainda continua em expansão. Né? Então, as nossas obras, elas ainda não terminaram, não finalizaram. Hoje estamos com um pouco mais de 300 mil aves. Ali, onde nós estamos, comporta até 700 mil, né? Mas, se tudo der certo, um projeto que a gente tem em mente de ter integrados, podemos chegar até 2 milhões de aves. Caramba, bacana. Referência a nível nacional, né? Nível Que nacional. vocês estão fazendo. Muito bem. Bom, pra gente começar a entrar agora um pouco no nosso tema, né? Fala um pouco pra gente como que é o seu dia a dia como uma supervisora de recursos humanos. Que eu sei que você deve ter muitos desafios aí diariamente, né? Mas como que funciona? E além desses desafios, né? Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem internamente? Como é que funciona? Hoje, além de eu cuidar da parte de pessoas ali da empresa, eu também supervisiono a parte de departamento pessoal, tá? Então, eu acabo fazendo um pouquinho ali dos dois. Meu foco principal é na parte de pessoas, né? Então, o recrutamento e seleção da Arraiar, ele não cessou. Nós ainda estamos com vagas em abertas. Inclusive, estamos aceitando currículos. Olha só. Depois você deixa o canal pra gente Com aqui, certeza. pro pessoal acessar, né? Sim, com certeza. Então, eu tenho um time hoje. Eu tenho
uma pessoa comigo que faz toda a parte de recrutamento e seleção com a minha supervisão ali. E tenho 2 pessoas também na parte de departamento pessoal que estão agora tocando essa área. Agora, né, o meu caminho ali dentro, ele vai mudar um pouquinho, porque eu vou ficar voltado um pouquinho mais pela estruturação do clima organizacional. Então, hoje a gente já está fazendo uma pesquisa de satisfação, por exemplo, com os nossos colaboradores, tá? E eu também estou montando, né, desenvolvendo um programa com as médias lideranças. Então, nós temos, por exemplo, ali líderes que nunca foram líderes. Líderes, pessoas recém-formadas, vamos colocar assim, que acabaram de recém-formar e tem que gerir uma equipe de, no mínimo, 12 pessoas. Então, tem-se dificuldades, eles enfrentam, né, bastante obstáculo. Então, eu tô ali para dar esse apoio ali com eles. Além também do desenvolvimento das pessoas que eu acompanho, o apoio também, como eu falei, eu sou formada em psicologia, então eu presto um apoio, lembrando que não é atendimento, tá? É um apoio, um acolhimento, um respaldo, né, para os nossos colaboradores. E caso que a gente vê que tem que ter um acompanhamento psicológico, a gente faz um encaminhamento, né? Então, hoje as minhas atividades estão voltadas ali para o cuidado das pessoas mesmo. Legal. Tô achando que eu vou ter que fazer psicologia também, viu? Tô achando. Depois a gente fala sobre isso mais tarde. Com certeza. Ô, Gleisiane, fala pra gente, qual que é o tipo de profissional que as empresas do agro têm buscado atualmente? O que você tem observado? Olha, eu acho que não só as empresas do agro, Sidney. Eu acho que quando a gente fala de profissional, eu vou abrir um pouquinho. A gente está falando de todas as empresas, tá? Hoje, um gestor, você é gestor, você sabe, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes. A gente busca profissionais comprometidos, né? Que tenham um senso de responsabilidade, que de caráter, né? E hoje o que vale muito mais é a parte comportamental, porque a parte técnica a gente desenvolve. Exatamente. Então hoje a gente busca pessoas que a gente possa sentir o comprometimento delas com o trabalho, que a gente possa sentir que elas vão ser responsáveis, que vão vestir a camisa da empresa, né? Porque a gente costuma dizer que a teoria a gente sabe, né? A parte técnica, sim, a gente sabe. Mas o comportamental é um pouquinho mais complicado. Exatamente. Bom, e para a pessoa que está ali, né, buscando crescimento ou buscando se inserir no mercado de trabalho, qual que é a importância do curso superior na vida dessa pessoa? Hoje em dia, você ter uma graduação, ele é um diferencial ou se tornou um requisito básico? Depende. Depende da vaga para qual a pessoa está concorrendo, né? Eu já entrevistei pessoas, vou dar um exemplo, que não tinham formações, que não têm um ensino superior, mas que são excelentes profissionais, que têm ali a parte técnica, porque aprendeu no decorrer da vida, tá? Ou, por exemplo, que não tiveram a oportunidade de concluir uma faculdade. Porque a gente sabe que envolve também a questão financeira de cada um. Mas existem pessoas também, por exemplo, que se formaram e não conseguiram desenvolver essa parte depois da formação acadêmica. Então, depende muito da vaga para qual ela está concorrendo, depende muito da empresa. Às vezes, a empresa ela vai exigir que seja um requisito obrigatório a formação, mas se ela não exige, aí cabe a gente, o recrutador, ter essa conversa com o gestor da vaga, né, e apresentar os perfis, né? Eu já tive vagas de eu trabalhar e de sentir dificuldade em relação a isso, e o gestor querer muito que a pessoa tenha um ensino superior, e eu falar, olha, mas a gente está tendo dificuldade, porque às vezes tem um ensino superior, mas não sabe, não teve a oportunidade de ter a prática no dia a dia. Exatamente. E às vezes quer um requisito, 1 ano de experiência, 2 anos de experiência. Então, cabe ao recrutador também ter esse alinhamento com o gestor da vaga, de esclarecer quais são as dificuldades que a gente está tendo na busca ali do recrutamento. Então, eu acho que essa pergunta, Sidney, a minha resposta depende da vaga. Depende muito. E acontece também, não sei se com você, com certeza já deve ter acontecido, comigo já, de você abrir uma vaga, né?
e de repente aparece uma pessoa que tem muito currículo, né? E você olha e fala, nossa, eu tô com uma vaga aquém do que, né? E a pessoa vem com um currículo, fala, nossa, parece que eu não consigo encaixar essa pessoa para essa vaga. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Só que eu guardo. Eu entrevisto, mesmo eu sabendo, que eu não tenho a vaga, quem ouvir esse podcast da Rayar vai estar de prova. Mesmo eu sabendo que eu não tenho a vaga, quando eu tenho um tempo, eu faço questão de entrevistar a pessoa. Uhum. Por quê? Porque eu sei que talvez naquele momento eu não tenha, tá? Mas daqui uns 6 meses, 1 ano, eu possa ter a vaga. E aí eu já tenho a pessoa. Eu já tive candidatos de eu entrevistar e literalmente carregar o currículo embaixo do braço. Uhum. Pra na hora o gestor falar assim, ó, eu quero uma pessoa assim, assado. E eu falar, já tenho. Não precisa fazer o recrutamento e seleção. Já tenho a pessoa que você quer. Já tá ali. E dele entrevistar e realmente contratar a pessoa. Olha só. Realmente. E interessante que você falou também sobre a graduação, né? A graduação ela é importante, ela é como se ela te abrisse oportunidades. Sim. Ela não quer dizer nada. Ela é um diferencial. É um diferencial. É um diferencial. A pessoa fez uma faculdade, não quer dizer nada, né? Que daí você tem que analisar a pessoa, né? O comportamento, as competências e tudo mais. Mas a importância de se fazer uma faculdade é que ela te coloca em alguns lugares, te facilita. Você Sim. tem acesso a algumas vagas, né? Que você dificilmente teria se você não tivesse uma graduação, né? Mas é o que eu sempre falo pro pessoal também. Graduação, assim, né? Não quer dizer nada. Você tem que... não quer dizer. A gente tá falando de competência, né? Não tem... Exatamente. A gente tá falando de competência. Claro que a gente, como recrutador, né, a gente vai olhar diferente para um currículo que tem graduação e para um currículo que não tem. Só que eu, Glaze, não elimino, né? Por isso que eu gosto de conhecer a pessoa, tá? Eu gosto de entender o que ela faz, eu gosto de ter uma conversa. As entrevistas que eu faço, eu não conduzo uma entrevista onde só eu pergunto. Na verdade, eu nem pergunto. Eu deixo a pessoa à vontade para ela me falar o que ela quiser, assim. Então, eu quero saber a história de vida dela, quero saber o lado profissional dela. E eu vou colocar algumas perguntas ali em situações, por exemplo, em situações difíceis, como ela lida em relação a conflito, como ela lida sob pressão, com metas, perguntas ali que talvez eu sei que seja importante para a vaga que eu estou trabalhando, tá? Mas hoje a graduação, ela é realmente um diferencial. Ela não mais, vamos colocar assim, como que eu posso falar? Ela não... Acho que antigamente a graduação ela era eliminatória, né? Se você não tinha no seu currículo uma graduação, seu currículo não era selecionado. Não. Hoje em dia, ela é um diferencial. Se você tem um diferencial ali para aquela vaga. Tá? Exatamente. Que depois se tornou a pós-graduação, o MBA e por aí vai, né? Eu já fiz 3 e chega, pra mim já deu, já. Eu acho que lembrando que não só o ensino superior, o que conta também a parte, tem o técnico, tem o curso Exatamente. técnico, né? Então, não só uma faculdade, né? Eu acho que o técnico, ele também tem esse diferencial, né? Eu acho que as pessoas que estudam são pessoas que estão procurando se desenvolver. Então, eu olho dessa forma. Exatamente. Não, e você tem que estudar, eu sempre falo isso. Você tem que estudar, seja na faculdade, no curso técnico, Sim. ou um livro que você lê, um curso que você faça, um curso rápido online. A gente está sempre se aprimorando, né? E é importante, né? Não quer dizer que a pessoa fala assim, não vou fazer faculdade, mas também não estudo nada, não quero saber. Não é assim, né? Como. A gente está sempre aprendendo, né? E a gente tem que acompanhar, né? Exatamente, porque as coisas elas estão mudando. É. Né? Então a gente precisa acompanhar conforme vai mudando. É isso aí. Bom, para aquela pessoa que está ali se graduando, está fazendo faculdade, quais habilidades que você destaca que são essenciais para esse aluno desenvolver, que são importantes para quando ele for para o mercado de trabalho? O que você destaca? Habilidades para esses alunos? Eu falo por mim, eu deveria ter estudado mais. Eu fiquei ali entre os top 3 ali, um abraço pro meu amigo Pedro Teodoro, Claudinei, acho que eu fiquei ali em terceiro ali. Mas a gente sempre tem aquele sentimento que poderia ter feito melhor, né? Ter aproveitado mais. Eu falo isso só para contextualizar, porque quando eu saí da faculdade, eu saí meio perdido. Porque você vê que você não sabe nada praticamente. Você sai com uma caixa
de quebra-cabeça. E com o tempo você vai juntando aquelas peças e aquilo vai fazendo sentido para você, né? Então eu saí com esse sentimento de que deveria ter aproveitado mais. E eu penso, Sidney, além do peso, né? Eu acho que Glaze, quando eu saí da faculdade, eu tinha um peso muito grande de preciso me colocar dentro do mercado de trabalho quanto antes. Preciso arrumar um emprego na área. Porque se eu não arrumar um emprego na área, do que valeu os 5 anos que eu estudei, né? Então a gente se cobra muito, né? Eu acho que a primeira coisa, né? Acho que talvez vou adiantar um conselho aí que eu daria para quem tá fazendo a faculdade, eu acho que não se cobrar, né? Eu acho que isso ele atrapalha o processo do desenvolvimento. Cada pessoa, ela tem o seu tempo, né? E eu digo que na faculdade eu aproveitei bastante. Então, assim, eu poderia ter aproveitado mais? Eu poderia. Talvez em questão de network, né? Eu acho que hoje você construir, quando você está na faculdade, você tem uma porta ali para construir network. Então, você participar, por exemplo, de feiras, de eventos, você tá ali dentro para fazer essa construção, né? Desenvolver habilidades de comunicação, que é muito importante. Então, às vezes, aquela trava que você tem de dar uma palestra, né? Vai na cara e na coragem mesmo. Desenvolve, coloca ali. Você sabe do que você está falando. Você está estudando, você está ali 4 anos, 3 anos estudando aquilo. Né? Quando você sentar numa cadeira para fazer uma entrevista, né, essa trava vai acabar destravando de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais prática. Né? Eu acho que aproveitar e conhecer todas as áreas que pode ter a oportunidade de atuar, tá? E o autoconhecimento também, né? Então, além da graduação, a pessoa ela também tem que ter um autoconhecimento dela mesma, porque ela precisa saber o que ela gosta, né? Quais são as paixões dela, quais são as áreas que ela gostaria de atuar. E a faculdade, ela é vamos colocar um período de experiência para o mercado de trabalho. Porque você está aprendendo, mas você também está em campo, né? Então, você pode desenvolver as habilidades em campo. Habilidade de comunicação, habilidade de network. Em questão das áreas que você pode atuar também. Exatamente. E eu acho que, assim, tem que aproveitar esse momento na faculdade para você... Claro que você não vai se colocar uma pressão, né? Porque você vai atrapalhar o teu aprendizado e para onde você quer ir. Mas você precisa começar a se desafiar, né? Não só aprender o que o professor tá falando ali para você tirar uma nota e vida que segue, né? Você tem que aprender uma língua estrangeira, você tem que entender um pouco sobre economia, política. Você não precisa ser um expert, Sim. né? Mas você começa a se preparar. Por que eu falo isso? Para que quando a oportunidade chegar, você já está pronto. Você não se prepara quando a oportunidade chega. Não. Já foi. Então, você dá um passo além antes, né, dessa oportunidade chegar, porque quando chegar, você tá à frente, você está pronto, né? Eu sempre que tenho oportunidade, eu falo, né? Tem um livro que chama Estratégia do Oceano Azul. Eu sempre falo isso. Ele tem uma linguagem para o ramo empresarial, né? Então, no Oceano Vermelho estão ali as empresas disputando ali, né? Aquela disputa acirrada, por isso que é um Oceano Vermelho, né? Que faz alusão ao sangue, né? Uma disputa sangrenta, né? Então, disputando ali o mesmo mercado, briga de preço e por aí vai. E tem as empresas que estão indo para o Oceano Azul, né? Então, tem um diferencial, né? Então, eu trago isso pro pessoal, isso pro profissional, né? Então, você tem que procurar se destacar o máximo possível para você sair dessa briga sangrenta. Eu sempre falo que o médio, o bom e o ruim estão ali brigando pelos mesmos reconhecimentos, as mesmas oportunidades e por aí vai. Agora, aquele que se destaca, procura ser excelente, né? Tá no Oceano Azul, vai colher bons frutos, né? Teoricamente. Sim. Mas eu acho que é isso, né? Tem que se preparar antes, né? Não é só fazer o básico, tem que ter o diferencial, Você né? tem que ter um diferencial. Tem que ter. É isso aí. Bom, e qual que é a importância? Você acabou de falar, mas só pra gente ressaltar, qual que é a importância do networking? E como que a pessoa pode aplicar isso no dia a dia? De que maneira? Principalmente uma pessoa que é introvertida. Como é que funciona isso? É complicado. Vamos colocar assim, né? Mas eu acho que quando a gente tá na faculdade, a gente escuta bastante isso. Eu escutei muito. Vocês precisam construir o network, vocês precisam ter essa relação com outras pessoas dentro do mercado.
E o network, ele é uma porta de entrada, vamos colocar assim. Você conhece pessoas, né, ali em feiras, em eventos, em palestras, pensando um pouquinho na parte da faculdade, tá? Que podem abrir portas para você lá na frente, né? Além de ser importante para troca de experiência. Que eu vejo que isso é uma das principais coisas e eu acho muito bonito. Você poder compartilhar e você poder ouvir um pouco a experiência do outro, né? Então, traz esse conhecimento. Então, vou dar um exemplo. Se a gente não tivesse sido convidado para o evento do Instituto Federal, através do nosso network, a gente não tava aqui nesse podcast agora, Exatamente, é verdade. né? Então, é esse conhecimento. Então, da gente conhecer pessoas. Né? E a parte de você ser introvertido, ela não te diminui para a construção do network. Né? Então, se você é introvertido, você não precisa necessariamente falar em meio de público. Você pode simplesmente chamar a pessoa no canto, conversar, se apresentar, que eu acho importante, mostrar que você tem interesse, né? Ter iniciativa, né? De construir essas relações. É isso aí, bacana. Bom, vamos lá, a pessoa fez a graduação, fez tudo direitinho, conseguiu fazer um bom networking, conseguiu uma entrevista de emprego. E aí ela precisa entregar o currículo, né? Quais pontos que você destaca num currículo ideal para a pessoa que vai montar lá? Pode foto com óculos de sol, dando risada? Pode foto, não pode foto? Como é que funciona? Hoje em dia, quando eu treinei as meninas para a área de recrutamento e seleção, eu sempre falei para elas, por favor, não elimine por currículo. Parece bobo, mas não é. Tá? Glaze, por quê? Tá? A gente ali trabalha na parte do agro, a gente trabalha com diversos níveis de pessoas, de classes. Tem pessoas totalmente chão de fábrica e tem pessoas ali que têm um conhecimento muito maior. Tá? O currículo, ele é a primeira imagem, né? A primeira apresentação que o recrutador tem do candidato. Tá? Ele precisa, sim, estar bem estruturado? Ele precisa estar bem estruturado, ele precisa ali ter um resumo profissional da pessoa, ele precisa ter as experiências, só que eu acho que além das experiências, eu falo que isso é muito importante na hora que o recrutador ele está avaliando um currículo. Eu sempre dou a dica, eu já montei currículo para outras pessoas e eu sempre falei, além de você colocar a empresa e o período, coloca ali um resuminho das atividades que você desenvolveu. Porque às vezes você coloca assim, vamos dar um exemplo, assistente administrativo. Mas eu não sei o que você fazia ali. Então, se você colocar um resumo, fazia parte de faturamento, fechamento de caixa, colocar um resumo, o recrutador, ele consegue direcionar de uma forma mais assertiva o currículo da pessoa. Até mesmo para quando tiver uma vaga ou tudo mais. Pode foto? Não pode foto? Eu, como recrutadora, não elimino, tá? A gente observa a foto? A gente observa. Se vir uma foto de óculos de sol, a gente vai dar risada, a gente vai falar, mas não é algo que eu vá eliminar o candidato por conta disso, tá? Eu acho que na elaboração do currículo, né, e aí acho que é uma dica, tenha bom senso. Exatamente. Tem que ter bom senso ali na hora que você vai enviar o seu currículo, na hora que você vai elaborar. Por exemplo, a pessoa manda um currículo, eu já recebi currículo com 8 páginas, por exemplo, né? Então, acho que a pessoa tem que ser objetiva, né? No que ela quer e saber filtrar, né? A pessoa tá buscando uma vaga de encarregado de campo, mas fez um curso de brigadeiro gourmet. Não tem por que colocar no currículo, né? Então, seja objetivo e compatível com a vaga, né? Exatamente. É isso aí, mas são só dicas, viu, gente? Não é bronca, não, são só e dicas. E tudo bem não ser compatível. Eu falo que tá tudo bem não ser compatível. Mas eu acho que a objetividade, ela faz todo sentido. Outro ponto importante também, que as pessoas têm que se atentar, né? Claro que cada caso é um caso, né? Mas, de uma maneira geral, são os erros de ortografia, né? Porque é aquilo que você está entregando para a empresa, né? Olha, hoje em dia eu não olho mais isso. Não também? Não olho, porque como eu disse para você, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo para você do que aconteceu comigo.
E foi algo que marcou para mim durante a minha trajetória na área de recrutamento e seleção. Eu divulguei uma vaga e a pessoa, o candidato, ele digitou o currículo por mensagem no WhatsApp. Então, ele pegou ali, ele abriu a caixa de texto e digitou por mensagem. Uhum. Não fez um documento bonitinho, não fez nada. Eu recebi mais de 20, mais de 30 currículos para essa vaga. Mas o cuidado que ele teve de digitar a mensagem, o cuidado que ele teve de colocar as experiências e me enviar, o que eu fiz? Peguei a mensagem dele, abri o Word, coloquei no Word, arrumei o currículo dele, deixei bonitinho o currículo dele, imprimi o currículo dele e chamei ele para uma entrevista. Chamei ele e falei, eu vou fazer uma entrevista com esse rapaz. Era uma vaga de campo, Uhum. né? A gente tá falando de uma vaga chão de fábrica, uma vaga operacional. Entrevistei, entreguei cópias do currículo para ele, entreguei outras cópias e falei, olha, tá aqui, eu montei um currículo para você também, caso você precise. E no final das contas, ele foi contratado, né? Olha A só. gente contratou ele ali na empresa. Então, eu olho também... tem erros de ortografia? Então, assim, eu vou dar um exemplo. A pessoa é formada lá em administração, tem ensino superior, tem MBA, tem todos os cursos ali, e colocar um erro de ortografia, daí não dá. Aí, realmente, É nesse caso é que eu realmente destaco, né? complicado. É só para complementar, porque há casos e casos, né? Sim. Culturalmente falando, a gente sabe, né? Mas dependendo de uma vaga, e a pessoa que fez MBA e tudo mais, e procura uma vaga de liderança, uma vaga de destaque, onde ela vai ser exemplo para os outros, Aí não dá, né? Não dá. É Infelizmente, esse não dá ponto pra que eu queria aceitar. chegar. Não dá. E aí, realmente, a pessoa é eliminada logo pela É. ortografia ali no currículo. Exatamente. Isso aí. Bom, e o que os recrutadores costumam observar no momento da entrevista? A pessoa chegou lá no dia, né? A pessoa fica nervosa. Como é que funciona? Chega ali, o que vocês observam tanto? Como é que funciona? Vou falar um pouquinho do que eu, como recrutadora, faço, tá? Depois eu falo um pouquinho que a gente observa. Uhum. A gente sabe que o momento da entrevista é um momento tenso para o candidato. Uhum. É um momento em que a gente entra em contato, vamos colocar 1 dia, 2 dias antes para marcar uma entrevista. Então, ele já desenvolveu uma ansiedade, Uhum. né? Já desenvolveu uma tensão. Então, eu procuro deixar o candidato à vontade. Primeiro de tudo, eu procuro deixar ele à vontade para que ele consiga passar realmente aquilo que ele tem, que é verdade, que ele tem interesse, tá? Eu não faço nenhuma entrevista igual a outra. Uhum. Tá? Então, uma entrevista que eu faço às 2 horas da tarde e eu tenho outras 3 horas da tarde, não vai ser igual. Não vai ser as mesmas perguntas. Eu não tenho roteiro para entrevista. Por quê? Como eu falei para você, hoje a gente tá avaliando a parte comportamental da pessoa. Uhum. Então, eu vou avaliar com base no comportamento dela ali na hora da entrevista. Tá? Então, eu vou fazer perguntas que eu consiga enxergar o comportamento que ela pode ter no dia a dia delas. Uhum. Tá? Então, hoje o que a gente avalia é, por exemplo, eu, Gleice, avalio a postura que o candidato está sentado. Uhum. Eu avalio se ele mantém um contato visual comigo. Uhum. Tá? Eu avalio como ele está vestido, né? Já fiz entrevistas, claro que aí é o malefícios das entrevistas online, Uhum. mas que o candidato estava sem camisa. Nossa, Sim, caramba. parece que não. Mas não foi contratado. Não, Ah, tá. não. Ali a gente não tem como passar, né? Uhum. Não tem. Mas, por exemplo, já fiz entrevistas onde o candidato estava na rua, onde a gente avisou, por exemplo, 1 dia antes que faria essa entrevista. E estava na rua e cada pessoa que passava, ele dava um oi para pessoa na rua diferente. Então, que foco que vai ter ali no ambiente de trabalho? Uma pessoa que se Exatamente. distrai muito fácil. Uhum. Então, se eu colocar uma pessoa dessa para trabalhar vamos colocar num financeiro, numa controladoria, não tem um foco. Uhum. Pessoa que se distrai muito fácil. Uhum. É uma pessoa ruim? É um profissional ruim? Não. Só que eu preciso avaliar para vaga. Então, eu preciso ver quais são as habilidades que ela vai me apresentar para ver se está de acordo com aquilo que eu estou buscando dentro da vaga. É isso aí. Então,
só ressaltando, né? A pessoa tem que ir vestido, né, de acordo, né? Aí, pontual. Tem que ser pontual, não chegue atrasado pra entrevista. Exatamente. E se você me permite, eu posso dar uma dica? Aceite tomar um café. Quando a pessoa te oferece, a não ser que você não tome café, mas aceite pelo menos uma água. Sim. Porque ali você demonstra abertura, né? Exato. Porque prestem atenção nisso. Você vai fazer a entrevista, você já está sendo avaliado da forma que você já chega, como que você reage, né? Você aceita um café? Não, não, obrigado. Aceita uma água? Não, não, obrigado. Você já demonstra... Parece bobo, né? Parece bobo. Eu não sei você, tá, Sidney? Mas eu, como recrutadora, é um olhar técnico, é um olhar que a gente tem. Não é um olhar eliminatório. Não é, a gente não vai reprovar o candidato por isso. Mas a gente olha até a forma que ele entra na empresa. Eu olho até a forma como ele anda até a sala que eu vou fazer a entrevista, a forma que ele senta. Né? Então, a gente está observando do início que ele chegou ao fim da entrevista. Exatamente. Bom, fica a dica aí. Aceita o café e toma uma água comigo lá. Até para ficar mais à vontade, né? Exatamente, porque demonstra que você está à vontade e você quer estar ali, né? Exato. Bom, é isso aí. Bom, a gente vai fazer só uma pausa, porque a eSolo tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A eSolo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a eSolo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na eSolo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a eSolo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Gleisiane, destaca pra gente quais são os principais desafios que o recém-formado enfrenta no início da carreira. Como é que funciona? Ele se formou? Como é que funciona a vida do recém-formado? Que eu sei que não é fácil, não. Não. Por que não é fácil? Você me permite fazer Claro. Eu até fiz aqui um escrutínio, um negócio aqui. O recém-formado não é fácil por quê? Primeiro, ele está buscando uma oportunidade. Ele precisa se inserir. Ele tem uma necessidade de adaptação, né? Ele chegou num ambiente ali que ele não está acostumado, então ele precisa iniciar ali a construção dos relacionamentos interpessoais, né? E pensando no desenvolvimento profissional, tudo isso num cenário competitivo. Com outros profissionais já formados há um tempo. Exatamente. Bom, eu descrevi um pouco, mas na sua visão, como é que funciona isso? E como que ele deve superar essa dificuldade no começo da carreira? Até uma dica, né? Eu acho que mesmo depois de formado, a gente nunca pode parar de estudar. Né? Então, igual você falou, a gente precisa estar preparado antes mesmo de surgir a oportunidade. Tá? Então, o profissional, quando ele se forma, ele já tem uma insegurança por si só, né? E é o sentimento que a gente comentou de o que eu vou fazer, né? Um sentimento até de perdido, né? Então, eu acho que o primeiro de tudo é você entender, traçar um objetivo, né? Eu acho que você se formou, você não pode sair dando tiro para tudo quanto é lado. Exatamente. Tá? Você precisa traçar uma linha de objetivo. Que área você quer seguir? Então, nada mais eficaz do que você estudar as possibilidades que você pode ter dentro do mercado de trabalho. Então, estuda as possibilidades, estuda as empresas que tem.
Então, tá recém-formado? Quer continuar na cidade? Quer continuar residindo? Quais são as empresas que tem na cidade que seria do seu interesse? Uhum. Né? Quer ir para fora? Né? Onde eu posso ir? Quais são as empresas? Então, conheça o mercado qual você vai atuar. Uhum. Né? Entenda um pouquinho, né, sobre as atividades que você pode desenvolver e sobre o mercado de trabalho qual você está buscando se inserir. Né? Claro que existe a insegurança por já ter outros profissionais, Uhum. né? Mas é como a gente falou agora, né? A gente falou agora há pouco. A gente busca, né, profissionais, né, que tenham esse espírito de inovação, que tenham o senso de comprometimento, que tenham a responsabilidade. Então, assim, a oportunidade está ali para todos. Exatamente. Bom, e falando em oportunidade, você tem observado que as empresas do agro têm dado oportunidade para recém-formados? Sim. O que você tem observado assim? Eu sou uma delas. Legal. Né? Eu sou uma delas. Eu acho que o agro, ele se inovou muito com o tempo. Uhum. E, Sidney, não só para recém-formados, tá? Mas eu digo também que para mulheres recém-formadas. Uhum. Porque a gente sabe que foi um desafio enorme para a mulher entrar no agro, Uhum. né? E olhando um pouquinho hoje para a Rayar, que atua nesse ramo, né? Hoje a Rayar tem um time jovem, né? Então eu tenho pessoas ali que nem se formaram ainda e já estão contratados, né? Então eu tenho pessoas ali que podem ser desenvolvidas, que estão sendo desenvolvidas dentro do mercado ali do agro, Uhum. tá? Então hoje as empresas, elas estão buscando profissionais que tenham esse espírito de inovação. Então, muito nesse sentido. Bacana. Bom, e só para compartilhar, eu também sou adepto, né, esse movimento de contratar o pessoal mais jovem, né, que está iniciando aí, assim, porque eu falo isso porque eu tive essa oportunidade no começo da minha carreira, tive uma pessoa que me deu a oportunidade, né, e eu estava preparado ali para aquela oportunidade, mas alguém tem que dar a oportunidade, senão não adianta nada você estar preparado, né? Sim. E o recém-formado, ele tem olha só que legal, ele tem um diferencial. É um diferencial de quem já se formou há algum tempo que não tem. Que é aquela vontade, aquele gás de trabalhar, né? De conhecer, né? De fazer acontecer. Né? Então, quando você se forma com aquela vontade. Você tá naquele gás, você tá naquele, nossa, eu quero conhecer, eu quero fazer. Coisas que quem já se formou há algum tempo já se perdeu com o tempo. Né? Então tem esse diferencial do recém-formado. Eu falo que chegou a 120, a hora que você vê tá só 20. Mas eu gosto também de contratar recém-formado, porque você pega a pessoa para você moldar da maneira que você quer para a empresa, né? Então essa é uma facilidade que você tem, você pega na mão e você ensina, né? Sim, você desenvolve a pessoa. Você desenvolve, exatamente. Então é isso aí. Como que está a maturidade das empresas no agro e no quesito gestão de pessoas? O que você tem observado? Como é que tem sido isso? Melhorou muito, Uhum. né? Eu acho que assim, não só como no agro, tá, Sidney? Eu vou um pouquinho mais além. Hoje, em questão de gestão de pessoas, as empresas estão mais preocupadas com os colaboradores que estão inseridos, né? Então, a gente tem que entender, as empresas, na verdade, elas já entenderam isso, né? De que precisam-se de pessoas para ter o giro, para ter ali o produto, para seja qual for. Né? Sem pessoas não tem como fazer acontecer. O maior capital de uma empresa é o capital humano. É o capital humano. Uhum. E é esse capital humano que você precisa preservar. Uhum. É esse capital humano que você precisa cuidar. Né? Então, por exemplo, se eu não... Vou dar um exemplo. Se eu não tiver uma pessoa para coletar o ovo da galinha, como é que eu vou ter o ovo para o consumidor? Exatamente. Né? Para o consumidor final. Então, hoje as empresas realmente estão olhando para essa parte de pessoas. Tanto que estão buscando profissionais para cuidarem disso. Uhum. Né? Então, eu conheço empresas, por exemplo, que tem psicólogo dentro, tá? Atuando mesmo como psicólogo, tá? Empresas que têm programas de cuidado com a saúde mental dos colaboradores. Empresas que prestam apoio não só na parte
profissional, mas também na parte individual. E quando eu digo prestar apoio, é você estar junto e entender um pouquinho do individual da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa, ela apresentou um exemplo bobo, um atestado de 15 dias. Tá? Muitas empresas hoje demitem por conta de atestado, tá? E aí você simplesmente demitiu, tá? Mas aí você não foi entender a situação do porquê ela apresentou um atestado. Será que ela não apresentou um atestado porque ela precisava ficar com o filho, que não tinha com quem ficar? Então, eu acho que você precisa entrar um pouquinho no particular da pessoa para você entender a situação como um todo antes de você julgar somente pelo lado profissional. Exatamente, tem que analisar, né? Somos seres humanos, né? As pessoas... Tem que ter empatia. Tem que ter empatia, as pessoas Exato. têm vida fora das empresas, né? As coisas acontecem, né? E é isso mesmo, tem que entender. Quando uma máquina quebra, você não joga uma máquina fora, né? Não. Você vai lá, você conserta Você uma máquina, conserta. né? Por que uma pessoa vai ser diferente, né? Ainda mais tratando de uma pessoa, de um ser humano, um pai de família, né? Uma pessoa... E eu insisto muito nas pessoas. Eu insisto muito, muito mesmo. E quando vem uma situação onde falam, mas essa pessoa tá me dando problema, essa pessoa é um problema. Aí eu falo assim, ela é um problema ou ela é um desafio? Ela tá te dando um problema ou tá te dando uma dificuldade para você liderar ela? Então, eu sou uma pessoa que insiste muito. Eu acredito muito nas pessoas. Legal, bacana. E se você me permite, quero trazer algumas informações aqui dos empregos gerados no agronegócio. Posso? Pode, com certeza. Então vamos lá. Em 2024, o agronegócio empregou 28,2 milhões de pessoas, alcançando o recorde histórico e representando 26% das ocupações formais no Brasil. Em 2024, os rendimentos mensais no setor cresceram 4,5%, acima da média nacional, que foi de 4%, e houve aumento na formalização e número de trabalhadores com ensino superior. Segundo dados do CAGED, a agropecuária, que engloba atividades como cultivo de lavouras, criação de animais, manejo florestal e pesca, representa cerca de 42% do total de empregos gerados no agronegócio brasileiro. A agroindústria, que compreende a transformação de produtos agrícolas em alimentos, bebidas, fibras, biocombustíveis e outros produtos industriais, representa aproximadamente 30% dos empregos gerados no setor. O setor de agroserviços, que atua em serviços técnicos especializados, como consultorias, assistência técnica, comercialização, logística, insumos, máquinas, pesquisa e inovação, representa cerca de 18% do total de empregos gerados no agro. O setor de comercialização e distribuição, que envolve atividades de comércio, transporte, armazenamento e venda de produtos agropecuários, representa aproximadamente 10% dos empregos gerados no agronegócio brasileiro. O setor de agroserviços tem apresentado o maior crescimento percentual recente, impulsionado por inovação tecnológica e expansão dos serviços digitais no campo. A agroindústria é o principal elo entre a produção no campo e o mercado consumidor, gerando grande volume de empregos formais. E além dos empregos gerados pelo setor, o agro representa, faço questão de destacar aqui, sempre que posso, o agro representa 25% do PIB nacional, o equivalente a 2,7 trilhões de reais. O agro corresponde a 50% das exportações nacionais, gerando 165 bilhões de dólares em geração de divisas, o que representa acima de 900 bilhões de reais em geração de riqueza para o nosso país. O Brasil é o maior exportador mundial de soja. Somos maior que os Estados Unidos em exportação e também agora em produção. Nessa última safra foram produzidas 164 milhões de toneladas, recorde histórico. O Brasil é o maior exportador de carne bovina, o que representa em torno de 24% do total comercializado no mundo. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja. A cada 10 copos de sucos consumidos no mundo, 8 são de origem brasileira. O Brasil é o maior exportador de café, a bebida mais consumida no mundo depois da água. Também maior exportador de celulose, açúcar, cana, carne de frango, algodão, dentre outros produtos. Ou seja, o agro brasileiro é responsável por alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo. Segundo dados da FAO, esse número irá dobrar até 2040, onde o Brasil será capaz de alimentar 2 bilhões de pessoas no mundo. E detalhe importante, segundo a própria FAO, nós produzimos de maneira eficiente e cada vez mais de maneira sustentável. Certo, minha amiga Glesiane? Com
certeza. E o que você está achando do nosso agronegócio? Você está confiante? O que você tem observado? Com certeza, eu tô confiante, bastante. Ainda mais agora que as empresas elas estão inovando, vamos colocar assim, né? A gente está buscando inovações. Então, voltado também para tecnologia, Uhum. voltando um pouquinho aí para a parte de pessoas, né? Então, realmente a gente só tem a crescer nessa área. É isso aí, eu também estou igual você, estou muito confiante com o nosso agronegócio também. Bom, a gente está quase chegando no final do nosso programa, mas antes eu vou pedir alguns conselhos para você aqui, tá? Para mim e para o pessoal que está acompanhando a gente, tá bom? Conselhos para quem está na faculdade, para quem está fazendo a sua graduação. Que conselho que você dá? Acho que aproveite. Aproveite o máximo que puder, tá? Aproveite todas as oportunidades que aparecerem, independente de áreas, né? Busque conhecer cada detalhe ali, cada coisa que você possa. Eu falo que a faculdade, para uns, é com muita pressão e para outros é como se fosse um hobby, um passeio, vamos colocar assim, né? Mas ela é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Né? Então, eu acho que você precisa aproveitar porque é um momento da sua vida, né? É um degrau ali a mais que você vai subir, tá? Então, você precisa aproveitar isso com prazer, você precisa aproveitar isso de todas as formas possíveis. É isso aí. E agora conselho para quem está procurando a primeira oportunidade. Que conselho você dá? Primeira oportunidade de emprego? Estude, né? Como eu falei, né? Como eu falei aqui um pouquinho, entenda o que você está buscando. Eu acho que é importante você identificar o que você gosta. Não é porque você está buscando uma oportunidade de emprego que vai se candidatar em vagas que tem consciência de que não vai gostar de fazer, de que não vai gostar de desenvolver no dia a dia. Tá? Isso é muito importante para a pessoa que está ingressando dentro do mercado de trabalho, porque o desespero, né, nem desespero, mas a vontade de trabalhar, às vezes, ela tá tão grande, que ela aceita qualquer oportunidade. Né? Então, eu acho que tem que ter esse autoconhecimento para entender, né, e para se conhecer do que vai gostar de fazer. Porque se você você desenvolve uma atividade que você não gosta, você não vai conseguir ficar um mês, você não vai desenvolver atividades bem feito, né? Não vai ser gostoso, não vai ser prazeroso, né? Eu acho que, acima de tudo, o trabalho, eu costumo brincar com todo mundo. O trabalho, gente, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar. Mas ele não pode ser uma obrigação, ele tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, porque você vai passar a maior parte do seu dia ali, tá? E como diz o nosso amigo Alisson, teve aqui, né? Que é o lema da Hayar, é fazer bem feito de verdade, né? Bem feito de verdade. É isso aí. Bem feito. E que conselhos que você dá para as lideranças? Mas, novamente, estude. Eu falo que trabalhar com pessoas não é fácil. Não é nada fácil. Ser líder é mais difícil ainda. Tá? O líder, ele vai ter dificuldades e ele vai enfrentar diversos desafios por dia, tá? Então, tem líderes que gostam, por exemplo, de programar o dia dele para desenvolver as atividades, mas ele precisa estar preparado para não conseguir fazer nada daquilo que ele preparou. Exatamente. Então, o líder, ele tem que ser resiliente, tá? Eu acho que isso é um segredo, né? Para você ser um bom líder. Você precisa saber filtrar cada situação. Então, você precisa saber muito bem filtrar o que você precisa escutar. Você vai escutar, mas você precisa filtrar aquilo que que realmente é importante, tá? E eu falo que ele precisa saber a parte de habilidades de comunicação. O líder, ele não é simplesmente, né, você... Tem um termo que a gente usa, né, delargar. Então, não é porque você tem um funcionário ali na sua equipe e você vai delargar as atividades para ele. Se certifique de que ele entendeu o que ele é para fazer. Só que não pergunte de você entendeu. Eu costumo brincar, né? Quando eu passo uma atividade para alguém, eu não pergunto se ela entendeu. Eu peço para ela
falar, o que eu falei para você fazer? Uhum. Porque aí você vai se certificar de que entendeu aquilo, né? E um bom líder, ele sempre está em constante desenvolvimento, tá? Então, ele precisa sempre estar atualizado. Dentro do mercado, dentro da parte de cursos, ele nunca pode parar. É isso aí. E se eu puder destacar também que o líder, ele tem que ser cada vez mais altruísta. É isso que você falou, ele vai programar o dia todo dele, mas saber que tem que estar preparado para não executar aquilo que ele programou, né? Que Sim. muitas vezes a gente, como líder, a gente tem que colocar o interesse das pessoas antes do nosso interesse próprio. E eu acho que algo fundamental também, ter empatia. Exatamente. Tá? Ter empatia pelo seu liderado. Uhum. Tá? E entender a situação, conhecer, né? Eu acho que você precisa conhecer o seu liderado. Existem líderes que têm uma equipe muito grande. Conhecer todo mundo vai ser difícil. Uhum. Mas se colocar na situação, às vezes um colaborador, né? Ele só quer ser escutado. Né? Eu sei que o líder, ele tem muitos afazeres, mas talvez se ele não escutar aquele colaborador naquele momento, ele pode vir a perder o colaborador. Exatamente. É isso aí. Bom, antes da gente encerrar, queria que você deixasse aí o contato que você disse aí que está com vagas em aberto, né? Como é que funciona para a pessoa que está ouvindo a gente aqui, quer mandar um currículo, entrar em contato, como é que faz? Sim, pode estar enviando por e-mail, tá? O e-mail ele é talentos@raiarorganicos.com.br, tá? E nós estamos agora recebendo todos os currículos por e-mail. Estamos com diversas vagas em aberto, tanto vagas administrativas, então na área financeira, como também vagas operacionais, com a parte de produção, manejo de aves, também na parte da fábrica de ração, tá? E se alguém tiver interesse, tenho vagas em São Paulo também. Aí, ó. Tenho vagas em São Paulo na parte de vendas. Bacana, é isso aí. Bom, Gleisiane, obrigado mais uma vez por ter aceitado participar com a gente aqui. Foi um prazer te receber. Legal que somos vizinhos lá. Sim. Tem uma área nossa lá que a gente consegue ter a visão privilegiada de vocês. Inclusive o Alisson esteve lá esses dias, tirou uma foto e me mandou. Que legal. É muito bacana ver o desenvolvimento de vocês lá, de toda a equipe da Raiar Orgânicos. Muito, muito bacana e muito sucesso para vocês. Obrigada, Sidney. Obrigada novamente pelo convite. Eu que agradeço. E antes da gente encerrar, a VL Produções tem um recado pra gente. A tecnologia drone chegou ao campo para oferecer uma nova perspectiva ao produtor rural. Com imagens aéreas detalhadas e de alta resolução, ajudamos você a visualizar e planejar sua propriedade de forma mais eficiente. Visualize terrenos, cercas, estradas e construções com mais precisão. Imagens estratégicas para a tomada de decisões na sua propriedade. Garanta imagens aéreas profissionais para otimizar sua produção e gestão rural. Entre em contato e leve inovação para o seu campo. E quero agradecer também Nutri Rações, Maré Shopping, Irrigação Carriel, Oficina Picasso, E-Solo, Rádio Interativa. E quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.